Eu acredito que a inovação tem o potencial de transformar o Brasil. Somente pensando e agindo de maneiras completamente diferentes, a gente consegue levar esse país para outro patamar. Meu nome é Pedro Weingärtner e a minha missão é transformar o Brasil através da inovação. Eu sou empreendedor e educador há mais de 20 anos e eu vim aqui compartilhar o meu conhecimento com vocês. Uma empresa da S&P 500, que é o principal índice corporativo americano, em 1935 vivia em média 90 anos. Se a gente olhar hoje, ela vive menos de 18 anos. Ou seja, a cada 2 semanas uma empresa muda, ou ela morre, ou ela é comprada, alguma coisa acontece. Por que isso está acontecendo? Principalmente porque os ciclos de inovação estão se tornando cada vez mais curtos. Ou seja, uma inovação não consegue durar por muitos e muitos anos, gerando valor para o meu negócio. Com essa redução dos ciclos, os negócios precisam transformar a inovação, que antes era considerada um evento, para uma competência do negócio. Ou seja, todo o meu negócio precisa ser inovador. E para fazer isso, a gente tem que estar constantemente jogando no ataque, pensando em diversos ângulos para que a gente consiga atender melhor os nossos clientes, inovar nos nossos produtos e serviços e pensar de maneira diferente sobre o mercado. As empresas mais inovadoras do mundo hoje são as empresas de tecnologia do Vale do Silício. Essas empresas, com toda a crise do coronavírus, se tornaram ainda mais fortes. E eu acredito que isso não foi à toa. Não foi só porque essas empresas atuam no ambiente digital, mas também pela forma que elas pensam e pela forma como elas executam. Inovação é o assunto do momento. Todo mundo gosta de falar de inovação. O que é um unicórnio, como que é esse fenômeno das startups, o Vale do Silício, a China. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu preciso, na prática, fazer para a minha empresa se tornar mais inovadora? Então eu queria começar falando sobre os principais inimigos da inovação. Existem vários, mas principalmente a sua empresa e qualquer empresa não foi feita para inovar. É isso mesmo, a empresa, quando ela foi montada, ela foi feita para funcionar com a maior eficiência possível. Qualquer coisa que eu tento influenciar ou mudar esse modelo vai ser repelido. Eu costumo brincar que é como se fosse um organismo que tivesse anticorpos que vão contra a inovação. Então, se por design um negócio não deve inovar, deve otimizar, deve fazer melhor as coisas que ele se propõe a fazer, como que eu lido com isso? Aí é onde vem o objetivo do meu estudo. Como que eu torno o meu negócio mais inovador, apesar de toda a resistência que existe. Essa resistência pode vir da alta gestão, que não acredita ou que está preocupada com o próximo quarter ou com os resultados desse ano. Pode vir dos colaboradores que acreditam que as coisas devem ser feitas do mesmo jeito, da forma como a gente criou os incentivos dentro da corporação, mas principalmente a gente tem que entender como que eu luto contra essas barreiras. Hoje um dos assuntos mais falados do momento é inovação. Todo mundo quer implantar inovação no seu negócio. Inovação não é uma coisa só. Na verdade, a gente pode fazer uma analogia com uma caixa de ferramentas. Quando a gente vai inovar, a gente tem à nossa disposição vários elementos que podem ser utilizados de acordo com a necessidade. Então, eu posso, por exemplo, criar um programa de aproximação com startups, pensar talvez em corporate venture, investir nesses empreendedores. Eu posso criar um posto avançado de inovação, desenvolver um squad e criar inovação interna. As possibilidades são inúmeras, de acordo com a necessidade do negócio. A arte está em saber quando utilizar cada uma dessas ferramentas. Quando o assunto é inovação, a gente tende a se basear em especialistas. E os especialistas estão frequentemente errados. Vejam, por exemplo, o Steve Ballmer, que era CEO da Microsoft na época, ele achava e disse publicamente que o iPhone não ia dar certo porque ele não tinha teclado.
Já o próprio Steve Jobs da Apple falou que os serviços de assinatura de música estavam falidos e que eles não iam funcionar em 2003. Hoje a gente vê o streaming aí bombando em todas as áreas que a gente pode imaginar, inclusive a própria Apple adotando esse modelo. Então, quando a gente entende que o futuro é muito mais difícil de prever, né? O Alan Kay, ele tinha uma frase que eu gosto muito de falar nesse aspecto, que é: melhor do que tentar prever o futuro é criar o futuro. E eu acho que os bons inovadores se preocupam em criar o futuro. E a forma de criar o futuro é enxergando o cliente, entendendo para onde vai a necessidade desse cliente e como que eu posso fazer para acompanhar essa necessidade. A pandemia veio para nos mostrar que a palavra dos especialistas também não conta muito quando a gente está fazendo qualquer tipo de previsão. Então, se o cliente é a coisa mais importante e a gente sabe que a necessidade dele é o que vai determinar o futuro da empresa, por que a gente tende a associar inovação à tecnologia? Olha que interessante, quando a gente pensa nos maiores exemplos de inovação do mundo, geralmente existe o elemento da tecnologia. Mas a tecnologia, nesse caso, está muito mais correlacionada e não como uma relação causal, onde a tecnologia faz com que eu inove mais. O que a gente está buscando aqui, na verdade, é usar a tecnologia para atender melhor os nossos clientes. E eu vou fazer um desafio aqui para você. Pense numa tecnologia qualquer que você gostaria de utilizar no seu negócio. Agora, pense no custo dessa tecnologia. Eu tenho certeza que 99% dos casos, qualquer empresa consegue comprar uma tecnologia, porque a nuvem e as novas startups que conseguem colocar software na nuvem reduziram consideravelmente o custo da gente utilizar a tecnologia dentro de casa. Então, não é a tecnologia, é a forma como a gente usa a tecnologia. A tecnologia no contexto de como eu atendo o meu cliente. Eu cansei de receber executivos que me pedem: Pedro, eu preciso de startups que me ajudem com IoT. Eu preciso utilizar blockchain no meu negócio. Na verdade, utilizar IoT ou blockchain não é o que vai fazer o resultado acontecer. Durante a pandemia, a gente viu claramente o papel da criatividade e da inovação indo além do simples uso da tecnologia. Vários varejistas que perderam completamente o fluxo de pessoas na sua loja, não tinham se preparado, não tinham desenvolvido canais digitais como e-commerce e afins, e acabaram tendo que utilizar recursos extremamente simples, como pedidos através do WhatsApp, e conseguiram. Depois disso, obviamente, eles aprenderam e agora estão investindo na modernização, na digitalização, mas eles conseguiram chegar nos clientes. Isso mostra que a tecnologia, ela subordinada aos objetivos de negócio, consegue gerar muito mais resultado do que a tecnologia pela tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a combinação de tecnologias geralmente é o que leva uma mudança a acontecer. Por exemplo, Fortnite, que é um fenômeno, assim como vários outros jogos desse tipo. Ele é uma combinação de banda, ou seja, a gente tem banda suficiente de internet para que a gente consiga jogar online, hardware que consegue suportar gráficos no nível que o Fortnite exige, e ao mesmo tempo toda a questão das mídias sociais e da colaboração que hoje já é um hábito na cabeça dos clientes. Então isso possibilita que esse mundo abra novas portas que a gente não tinha até então. Um outro exemplo é o Tinder, que na verdade foi viabilizado com a combinação da conectividade, com a mobilidade e a geolocalização. Então eu sei onde eu estou, eu consigo saber o meu raio de atuação e aí eu consigo encontrar pessoas. Esse tipo de cruzamento de tecnologias geralmente é o que possibilita as inovações que a gente está falando aqui. Então não é uma tecnologia que vai fazer isso acontecer, é muito mais o que eu quero realizar com isso e como que eu quero entregar isso para o meu cliente do que qualquer outra coisa. Uma dúvida muito comum que executivos e empreendedores têm é: se eu lançar esse produto novo, se eu lançar essa abordagem nova no mercado, o que vai acontecer? Será que meus clientes vão gostar? Será que eu vou queimar o meu filme? Será que isso vai prejudicar a minha empresa no longo prazo?
E a resposta para isso é muito simples. A gente acredita que existe um risco ao colocar coisas novas no mercado. Na verdade, o risco é em não tentar coisas novas. Porque, acredite, todo mundo está olhando para o seu cliente. De um jeito ou de outro, alguém vai colocar uma inovação na mão do seu cliente que vai ser melhor do que o que você está fazendo hoje. Então, existe uma assimetria de percepção de riscos. É muito mais arriscado não fazer nada. Essa aversão ao risco é muito atrelada ao modelo que a gente gerencia os negócios. Esse modelo vem desde a Revolução Industrial. E não me entenda mal, eu acho que ele funciona. Mas se a gente colocar um espectro onde existem as coisas que eu conheço e que eu sei que eu preciso fazer, e as coisas que eu desconheço, ou seja, o incerto, o que está muito mais próximo da inovação, esse modelo de gestão ele serve para aquilo que eu já sei. Ele serve para eu fazer melhor aquilo que eu preciso fazer melhor. Agora, se eu aplicar esse mesmo modelo no incerto, eu vou ter muito mais dificuldade de fazer, porque eu vou ter que provar que aquilo funciona antes mesmo de começar. Uma das principais razões pela qual você fica receoso de criar alguma coisa nova vem do nosso modelo de gestão. E nesse modelo de gestão que a gente foi acostumado, a gente está estruturado para entregar sempre aquele mesmo produto, do mesmo jeito, com muita eficiência. Geralmente, numa estrutura de comando e controle. O problema é que esse tipo de negócio está sendo hoje alvejado de todos os lados. A gente tem novos canais que estão fazendo com que os clientes comecem a acessar de outra maneira os produtos e serviços. A gente tem outras maneiras de entregar, empacotar esses produtos e serviços. Ou seja, se eu trabalhar de um jeito altamente rígido, de um jeito altamente engessado, eu não consigo reagir a tempo em relação ao mercado. O modelo que funciona, pelo menos para as empresas mais inovadoras do mundo, é um modelo em que eu consiga ter formas de reagir na ponta, ou seja, se tem alguma alteração acontecendo aqui nessa frente, esse time consegue adaptar e reagir rapidamente ao que o mercado pede. Esse é o modelo que as empresas mais inovadoras do mundo costumam utilizar. Existe um padrão nas empresas mais inovadoras do mundo. Geralmente, elas pensam e agem diferente da maior parte dos outros negócios. A gente pesquisou a fundo como elas operam e desenhamos 6 princípios que essas empresas seguem e aplicam no seu dia a dia. Eu vou resumir agora cada um desses 6 princípios e depois a gente vai pegar cada um deles e aprofundar. O primeiro princípio é o design organizacional. As empresas mais inovadoras do mundo operam e se organizam de um jeito diferente da maior parte do mercado. Elas também gerenciam os seus projetos de um jeito ágil, elas têm muito mais velocidade e a execução é feita utilizando os mesmos métodos que as startups trabalham. As empresas que mais inovam também estão constantemente pensando em como gerar mais valor para o seu cliente e, ao fazer isso, elas acabam matando o seu negócio principal, oferecendo novas alternativas antes que alguém do mercado ofereça. As empresas mais inovadoras também pensam como se fosse um investidor de startups, onde o que a gente valoriza mesmo é o potencial de retorno de um determinado projeto e não a probabilidade que ele dê errado. E para fazer isso, eu aumento o volume de projetos e trabalho muito forte a minha experimentação. E por último, e o mais importante, as empresas que mais inovam colocam o cliente no centro da equação. Elas tomam todas as suas decisões baseadas naquilo que é importante para os seus clientes. O design organizacional é um dos primeiros elementos que a gente deveria lidar quando o assunto é inovação. E normalmente a gente pensa em 3 pilares: pessoas, processos e estrutura. Normalmente as pessoas associam a inovação a elementos externos como
piscina de bolinhas, post-its na parede, coisas que não necessariamente dizem que uma empresa está de fato inovando. O que a gente deveria pensar é o que eu posso fazer para garantir que as pessoas tenham o melhor ambiente possível para inovar. Isso, por exemplo, está associado aos incentivos, como que funciona a bonificação das pessoas, ao processo de liderança, como é que é o reporte, qual o nível de autonomia que eu tenho para executar o que eu preciso executar e como que eu me organizo enquanto time, como que o time funciona. A Covid nos mostrou que a gente não precisa de um ambiente físico para inovar. Isso não é novidade, mas só agora a grande maioria das empresas se deu conta disso. Um exemplo de uma empresa que já fazia isso se chama Automatic. Talvez você não conheça pelo nome, mas com certeza você já navegou em algum site que essa empresa construiu em termos de infraestrutura. Essa empresa é responsável pelo WordPress, a plataforma que roda praticamente 1/3 da internet. Essa empresa já vale mais de $1 bilhão e desde o início todos os colaboradores estão espalhados ao redor do mundo sem espaço físico. O CEO da Automatic se chama Matt Mullenweg e tudo isso veio dele. Por que eu falo isso? A liderança tem um papel fundamental para criar o ambiente que favoreça a inovação. Se os líderes não querem fazer com que a inovação aconteça dentro da empresa, e não é porque eles não querem inovação, todo mundo quer de alguma maneira inovar, mas como diz o ditado, todo mundo gosta de mudança e poucas pessoas gostam de mudar. E é isso que a gente precisa pensar. Se a liderança quiser realmente transformar a empresa, transformar o negócio, muito do design organizacional vem do comportamento e da maneira de pensar dos líderes. Uma das maneiras de entender se existe uma liderança que favoreça a inovação dentro das empresas é entender o grau de autonomia que os times que têm que inovar possuem. Se o time que está lá na linha de frente, criando produtos novos, lançando serviços e melhorando o que já existe, não tem autonomia para fazer o que precisa ser feito, isso muitas vezes é culpa da liderança. A liderança não está permitindo que esse time de fato faça o que precisa ser feito. Ouçam o que os times trazem, ouçam o feedback que esses times trazem. A crise nos ensina muito sobre isso. Gary Hamel, o grande autor de inovação, dizia que numa pequena crise o poder vai para o centro e numa grande crise o poder vai para a extremidade. Ou seja, se a gente quer garantir que os times na ponta respondam com velocidade e autonomia para o que aconteça, a gente precisa garantir que a liderança permita que esses times trabalhem dessa forma. Uma das maneiras de garantir que a inovação aconteça, especialmente aquela inovação que é mais difícil, como lançar um produto novo ou criar alguma coisa que vá contra o que a empresa normalmente trabalha, é a organização que a gente chama de ambidestra. Ou seja, ao mesmo tempo eu permito que o meu negócio atual opere normalmente, mas eu crio uma estrutura separada que vai trabalhar de um jeito completamente diferente em termos de método, em termos de equipe e muitas vezes até culturalmente diferente da organização principal. Um bom exemplo disso foi a Magalu, quando criou o Luiza Labs. Essa jornada de transformação da Magalu em uma empresa digital não aconteceu agora. Ela começou há quase 10 anos atrás com a criação do Luiza Labs, que foi o primeiro laboratório de inovação da empresa. A empresa pegou um executivo e deu a autonomia necessária para que ele criasse as estruturas, processos e os projetos que o Luiza Labs precisava entregar. Com o passar do tempo, o Luiza Labs ficou tão relevante que o resto da companhia também aderiu a esses mesmos métodos. Então a transformação geralmente começa com alguns ajustes no design organizacional e permitindo que as pessoas de fato tenham autonomia para perseguir objetivos ousados e diferentes do que o core business está fazendo hoje. Depois de pensar no design da organização, como que a gente vai modelar esse ambiente e criar quase que um ambiente darwiniano que favoreça a emergência da inovação, que a inovação consiga fluir através das estruturas, a gente precisa pensar na execução. Como que eu coloco meus projetos para rodar? Aí vem o princípio da gestão ágil. Esse princípio muita gente associa com os métodos ágeis, que já são bastante conhecidos, como Scrum,
como usar notas adesivas para colar na parede e acompanhar o trabalho. Obviamente, isso é uma parte do que a gente chama de gestão ágil, mas ela vai muito além. E eu gosto de pensar em um exemplo de um executivo que conversou comigo há algum tempo atrás, e ele veio me colocar um projeto que ele queria executar, um projeto de melhoria de um produto. E quando eu perguntei de onde ele tirou as informações para decidir o que fazer, ele me respondeu: eu trabalho há 20 anos nesse mercado e eu sei o que precisa ser feito. E quando alguém me diz isso, provavelmente é um dos principais indicadores de que não está inovando, porque a inovação ela tem que partir do cliente. O que eu aconselhei? Que ele pegasse um time pequeno, colocasse esse time na rua e que esse time fosse atrás dos clientes, ouvisse o que os clientes têm a dizer e não perguntasse: você gostaria de ter XYZ, mas realmente entendesse como esse cliente pensa, a jornada dele, as principais dificuldades, voltasse para casa, desenhasse hipóteses de como resolver esse problema e testasse essas hipóteses. Então, a gestão ágil tem muito a ver com todo esse framework de execução, toda essa forma que a gente vai realizar os projetos de inovação. Tem a ver com a maneira como a gente vai liderar, organizar esses times, com o método que eles vão utilizar, que devem invariavelmente passar por uma combinação de métodos ágeis com o que a gente chama de método Lean. E o método Lean veio do mundo das startups. As startups, como elas não têm dinheiro, elas basicamente precisam colocar produtos rapidamente no mercado, elas encurtam o caminho através do feedback constante do seu cliente. E esse é o caminho para a gente encurtar o tempo de inovação. Muita gente acredita, num primeiro momento, que isso torna a inovação mais lenta, porque o nosso primeiro impulso é pegar um caminhão de dinheiro, jogar em cima do problema e desenvolver aquele produto ou aquele serviço que a gente idealizou. Na prática, a gente sabe que não funciona assim. Eu posso gastar o dinheiro que eu quiser. Se eu não tiver construído isso em cima das necessidades e do feedback que eu ouvi do meu cliente, eu vou ter jogado o dinheiro fora. Eu já vivi centenas de projetos de inovação, tanto em startups quanto no meio corporativo. E eu afirmo para vocês, olhar o cliente, colocar o cliente no centro para tomar as decisões e executar os projetos, traz muito mais resultado do que qualquer outro tipo de ideação. Um dos conceitos que eu acho que mais conectam com isso é o conceito do Jobs to be done. O conceito do Jobs to be done foi criado pelo Clayton Christensen, e eu vou usar essa cafeteira para exemplificar. Se eu quiser tomar um café quentinho, eu posso pegar essa cafeteira, usar uma cápsula e tomar um café. Mas eu também poderia usar aquela cafeteira ali atrás, aquela mais elaborada, ou até mesmo usar café solúvel. Quem sabe eu vou num café aqui na frente e compro um café. Todos esses meios eu tenho para resolver o meu problema. Agora, depende de quem eu sou e de qual problema eu quero resolver de fato. Porque eu posso ir no café aqui na frente para ler o jornal tomando um café. O meu job não é tomar o café, meu job é a experiência que eu vou ter. Ou eu simplesmente preciso de uma dose de cafeína. Nesse caso, tomar o café pode ser uma opção nessa máquina, mas eu também posso usar uma cápsula de cafeína ou de guaraná. Existem várias maneiras de resolver o mesmo problema. Isso muda a maneira como a gente enxerga a competição. O próprio Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, fala que o concorrente dele é desde o vinho que a pessoa toma à noite até o Fortnite, quando ela vai jogar com seus amigos. Por quê? Porque o job ali é como que eu preencho o meu tempo à noite. Quando eu entendo com clareza qual é o job que eu quero resolver, eu também entendo quem são de fato os meus concorrentes naquele job. Isso muda completamente como eu enxergo o meu marketing, como eu executo os meus projetos e como eu penso inovação em geral. Se eu quiser descobrir mais sobre o meu cliente, nada substitui o contato direto.
a gente pode se fazer várias perguntas aqui que eu queria que você fizesse para você pensar um pouco mais sobre isso. Primeiro, os nossos clientes, o que eles pensam sobre a nossa empresa, sobre os nossos produtos? Eles amam usar os nossos produtos ou eles acham ok? Eu resolvo o job que eu me propus a resolver? E aí eu coloco um ponto para vocês. Existe o job funcional, que é fazer o café, por exemplo. Existe o job social, que é como que eu interajo com o mundo. E existe o job emocional, que é como que eu me sinto ao resolver aquele problema. Como que isso funciona nos seus produtos e serviços? E aí vem o segundo desafio, a segunda provocação. Se você não sabe essas respostas, eu desafio você a ir para a rua e conversar, ouvir os seus clientes, pegar o telefone, ligar para os seus clientes, observar como eles usam os seus produtos e serviços. Isso vai gerar muitos insights para os seus projetos e vai ser insumo para a sua gestão ágil. Eu invisto em startups há muitos anos. E eu aprendi a pensar de um jeito diferente quando a gente pensa em risco e retorno. Quando eu enxergo uma startup, o primeiro pensamento que vem não é qual a chance dessa startup falhar. A gente sabe que as startups falham por design. Elas foram feitas para falhar. O que eu penso é, o que acontece se der muito certo essa startup? Pensando no upside, muito mais no que no downside, a gente consegue concentrar nossa energia naquilo que traz valor, de fato. Olhando para o meio corporativo, eu vou colocar uma situação que você vai se identificar. Pensa num projeto. Normalmente, quando a gente vai fazer um projeto, eu preciso de um business case, eu preciso justificar esse projeto, eu preciso provar o ROI desse projeto. E o que segue, especialmente no lado do incerto, é uma obra de ficção. Por que é uma obra de ficção? Porque todas as premissas que eu usei naquele business case, eu nunca testei. Eu acho que os clientes vão converter numa taxa X, eu acho que o meu ticket médio X vai ser o que os clientes vão querer pagar, mas de fato a gente não sabe. No meio corporativo, normalmente eu vou fazer esse business case, aí eu vou pegar um orçamento grande e eu vou jogar todo esse dinheiro em cima do projeto, esperando que ele dê certo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu seja menos inovador. Naturalmente, eu vou tender a fazer menos coisas arriscadas nesse projeto, porque eu não quero colocar em risco aquele orçamento. Trazendo para o meu raciocínio aqui das startups, eu quero o oposto. Eu quero que elas ousem quando eu invisto. Então, se elas estão programadas para falhar na sua maioria, como que eu compenso essa taxa? Eu compenso nos números. Eu vou investir em mais startups porque eu sei que poucas delas vão dar o upside, o retorno que eu quero. E no agregado daquele meu fundo, eu consigo entender se eu tive um retorno ou não. Geralmente, e na indústria de Venture Capital, geralmente poucas oportunidades vão gerar todo o retorno daquele fundo, daquele veículo. Se a gente fizer uma transposição disso para o mundo da inovação, eu gostaria também de testar coisas, de experimentar coisas. E para fazer isso, eu não posso fazer um grande projeto colocando muito dinheiro. Eu preciso fazer vários projetos colocando um pouquinho de dinheiro em cada um dos projetos. E se eu for falhar, eu quero falhar rápido e falhar barato. Mais ou menos como naquele desenho que eu fiz ali. A gente criaria um funil, colocaria vários projetos no início e à medida que esses projetos se provarem, eu vou colocando mais dinheiro. Esse é o raciocínio de pensar como um investidor, que é um dos 6 princípios da inovação radical. Todas as empresas precisam entender para onde o seu mercado vai, sem exceção. Uma coisa é certa, todos os setores vão ter momentos de ruptura. Só que esses momentos de ruptura estão começando agora. Uma startup leva, em média, 3 anos para atingir algum nível de maturidade. Portanto, se eu acho que essa é uma tendência
para daqui a 3 anos no meu negócio, eu deveria estar começando a trabalhar com isso agora. E o que normalmente as empresas fazem é deixar isso para depois. Por isso que a gente criou o princípio do mate o seu próprio negócio. Se a gente entende para onde o mercado vai, eu preciso me adiantar, eu preciso sair na frente da concorrência e criar esse futuro antes que alguém o crie, e não na minha empresa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é o Kindle, que é um leitor de e-books, que é um hardware que a Amazon criou. Para a gente isso é óbvio hoje, mas se a gente olhar lá no início da Amazon, ela estava vendendo livros físicos no e-commerce. Basicamente, quase toda a receita da Amazon vinha de livros. De repente, ela decide criar algo que reduz a margem dos livros que ela já vendia e muda completamente a dinâmica da distribuição e a lógica do cliente, além de, obviamente, ousar com a criação de um hardware para uma empresa que nunca tinha criado nada nesse sentido. Mesmo assim, a Amazon foi lá e hoje o Kindle é uma linha importante de negócios para a empresa. Outro exemplo bastante popular é a Netflix, que hoje todo mundo é assinante, seja nas suas casas, nos seus celulares, e esse modelo não começou assim. A Netflix, no início, entregava nas casas dos seus assinantes um kit de DVDs, onde eles podiam ficar quanto tempo quisessem, e depois trocava. Esse modelo foi super importante naquele momento em que as locadoras reinavam e as pessoas pagavam multas, por exemplo, de atraso, quando não entregavam o DVD de volta no prazo. A Netflix identificou que existia uma nova tendência, que era o streaming. Só que hoje, olhando no retrovisor, parece óbvio. Naquela época, o streaming não tinha banda suficiente para que a gente tivesse a qualidade que a gente tem hoje HD. Era bastante rudimentar. Mesmo assim, Reed Hastings apostou no crescimento da banda doméstica e colocou todos os recursos da empresa para a criação desse serviço. Hoje é o sucesso que a gente conhece. Matar o seu próprio negócio não precisa ser algo negativo. Na verdade, é o que vai manter a sua empresa viva. Se a gente entender quais os ciclos de inovação que a gente está hoje surfando e quando que eles devem mudar, a gente consegue pular de ciclo em ciclo, sempre capturando esse valor e mantendo a nossa empresa relevante. Então, não perca a oportunidade de pensar em como transformar o seu negócio naquele negócio que vai gerar o valor nos próximos anos. Para a gente entender como capturar valor ao longo do tempo, um dos conceitos que eu mais gosto é o dos 3 horizontes da inovação. Esse conceito trabalha com uma cronologia. O horizonte 1 lida com os próximos 12 meses. O que a gente vai fazer esse ano? O horizonte 2 lida com 24 meses. Como que eu capturo valor futuramente, mas não tão longe? E o horizonte 3 olha para 3 anos para frente. Se a gente enxergar esse framework, fica fácil de classificar e entender todas as iniciativas que eu estou fazendo e perceber que uma iniciativa que talvez eu esteja fazendo para o horizonte 3 não deveria estar sendo medida como algo que tem que me gerar resultado nos próximos 12 meses. Esse é um dos principais conflitos que existem quando a gente fala da contabilidade da inovação. Para o cara que já está distante, que a gente olha para daqui a 3 anos, a gente vai querer enxergar principalmente o progresso. A gente está conseguindo atender o que o cliente quer, a gente está conseguindo modelar o produto em torno do nosso cliente, tendo métricas claras de progresso? Se a resposta é sim, talvez eu precise continuar investindo nesse negócio. Já no horizonte 1, eu vou olhar de maneira mais pragmática para o negócio. Eu vou entender se ele está me gerando resultado ou se ele vai gerar o resultado que eu preciso no curto prazo. E uma maneira interessante da gente enxergar os 3 horizontes juntos é desenhar teses de inovação. Então, se eu tenho teses claras de onde eu quero chegar no futuro, esses horizontes conseguem entregar o valor no curto, no médio e no longo prazo. Por exemplo, se eu sou um banco e uma das minhas diretrizes é desenvolver canais de relacionamento digital com o meu cliente,
eu consigo enxergar no curto prazo o que eu preciso fazer, e eu criar projetos no curto prazo, enxergar no médio prazo que tipo de projeto eu preciso desenhar. Por exemplo, no curto prazo eu posso melhorar o meu app, no médio prazo eu posso criar um novo serviço que me ajuda a monetizar, mas talvez seja um serviço bem próximo desse primeiro, e num terceiro horizonte eu posso criar talvez um novo negócio completamente digital, todos ligados pelo mesmo tema. A inovação é um jogo de velocidade. Ganha quem atende mais rápido a necessidade dos clientes e consegue crescer em cima dessa descoberta. Para a gente descobrir, só existe uma maneira. Eu preciso aprender mais rápido do que a concorrência. E esse aprendizado tem que ser centrado no meu cliente. Para a gente executar um projeto de inovação, existe todo tipo de complicação, desde tecnologia até questões que a gente nunca se deparou. Para a gente conseguir ir mais rápido do que o concorrente, mais rápido do que o mercado, muitas vezes trabalhar com parceiros pode ajudar. Utilizando soluções que já existem, utilizando serviços que já estão disponíveis, eu consigo plugar com as minhas iniciativas e lançar essas iniciativas mais rápido do que os meus concorrentes. Ou seja, colocar esse produto ou essas inovações que eu estou criando na mão do meu cliente. A partir do momento que eu coloco esse produto na mão de quem vai usar, de quem eu quero saber o que pensa, eu consigo entender se eu estou no caminho certo ou não e fazer ajustes ao longo do processo. E as startups são uma das parceiras mais comuns nesse tipo de atividade. Por quê? Porque elas têm produtos altamente escaláveis, de tecnologia, e que muitas vezes conseguem acelerar o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. A gente precisa entender que estágio essa startup está. E, para ficar de maneira simplificada, nós temos 4 estágios de desenvolvimento de uma startup. No início, é só uma ideia. A gente fala que ela está no processo de ideação. Depois ela passa para o que a gente chama de processo de validação, onde ela está conversando com os clientes e descobrindo qual é o seu produto e como que esse produto vai ter que ser entregue no mercado. Só no estágio de crescimento que a gente vai entender que ela já tem um produto mais maduro, que ela já está descobrindo quais os canais que ela vai distribuir esse produto, e aí ela entra na fase de escala, que é quando ela vai distribuir isso para milhares e milhares de clientes, e muitas vezes ela recebe aportes de capital relevantes para isso. O momento ideal para a gente começar uma relação com uma startup, geralmente é quando ela já tem um produto estabelecido e ela tem clareza do que esse produto faz, de preferência com alguns clientes pagantes. A partir disso, é muito mais seguro eu trazer uma startup para acelerar os meus projetos de inovação. Se eu estou percorrendo uma jornada de conexão com startups, a gente pode entender que existe um gradiente de estágios que eu posso me conectar com essas startups e também existe o meu estágio de maturidade enquanto corporação. Por exemplo, se eu nunca fiz uma parceria mais avançada com uma startup, por exemplo, uma parceria de canal, de distribuição, eu não deveria arriscar antes de tentar outras modalidades de parceria, trazer essa startup para acelerar algum tipo de projeto que eu já tenho, ou simplesmente contratar uma startup como fornecedora do meu negócio. Mas as conexões com outros tipos de empresa, o que a gente chama de inovação aberta, não precisam se resumir apenas a startups. Elas podem abranger desde outras corporações que são complementares, como, por exemplo, eu fazendo uma relação de distribuição com alguém em outro setor, ou até mesmo empresas que não necessariamente são de tecnologia. Inovação não precisa ser sinônimo de fazer sozinho. A gente pode utilizar parceiros de vários tipos para acelerar os nossos projetos. Geralmente as empresas que mais inovam têm uma série de parceiros em quase todo tipo de projeto que a gente possa imaginar. Então, use e abuse dos parceiros na execução dos seus projetos de inovação. Existe uma correlação direta entre as empresas que mais inovam e aquelas que sabem trabalhar o seu planejamento e a sua gestão da inovação. Para você entender o que significa isso, o que significa uma boa gestão da inovação, tudo começa no alinhamento entre a estratégia e o seu plano tático de inovação. Normalmente, as empresas não têm uma clareza
estratégica, ou seja, para onde elas vão, como que elas vão chegar lá. Se a empresa não sabe como ela vai chegar lá e onde ela quer chegar, provavelmente ela não vai conseguir fazer uma boa estratégia de inovação. Então, esse é o item 1. Entendendo que existe uma estratégia clara, a gente começa a pensar em como eu estruturo os meus eixos principais da estratégia de inovação. Eu primeiro preciso planejar, entender o que eu vou fazer, quais as minhas teses, e aí teses elas precisam ser poucas e claras. Claras porque todo mundo da corporação precisa saber exatamente onde a gente quer chegar com as nossas iniciativas de inovação. E aí começam os diferentes blocos. Se eu já sei onde eu quero chegar, se eu já tenho teses claras, eu preciso de ideias, eu preciso alimentar o meu funil. E para alimentar o funil, eu tenho N metodologias. As melhores ideias geralmente vêm da linha de frente, da equipe que tem contato com o cliente, das equipes que estão no dia a dia, vendo os problemas, vendo as oportunidades. A melhor maneira de extrair as ideias de quem está no campo é criando programas e criando projetos onde essas pessoas consigam colaborar. Uma vez a gente entendendo um caminho a seguir, a gente pode aprofundar isso com sessões de prototipação, ideação, onde a gente consegue tirar produtos ou primeiros drafts, primeiras ideias de produtos para a gente conseguir criar projetos para executar. Em seguida, a gente precisa pensar na execução. E aí vem tudo o que eu falei sobre gestão ágil. A forma como a gente gere e como a gente executa esses projetos está intimamente ligada com o resultado que eu vou tirar. Se eu não tenho uma metodologia clara e se eu não sei como colocar essa metodologia em prática, é muito pouco provável que eu crie projetos realmente relevantes. Junto com isso, tem a nossa parte de inovação aberta ou de conexão com outros parceiros. E quando a gente pensa em inovação aberta, eu posso pensar de dentro para fora, ou seja, eu tenho um produto e eu quero um parceiro, por exemplo, para distribuir, ou eu posso pegar de fora para dentro, eu tenho um parceiro que tem um produto e eu acho que ele tem fit e se encaixa com a minha estratégia. Então eu vou trazer um parceiro para dentro de casa. E, obviamente, a gente não pode esquecer do resto da empresa, porque a gente sempre fala aqui de recortes, como que eu crio um projeto aqui, como que eu crio uma organização ambidestra e coloco as pessoas à parte. Mas e o resto da empresa? Como que eu faço o meu RH ficar mais inovador? Como eu faço minha área de suprimentos? Como que eu faço minha área de operações ficar mais inovadora? E aí onde vem também o esforço da gente trabalhar a transformação do negócio, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de tecnologia, como o mercado costuma chamar de transformação digital. Então, a conexão das duas coisas é, ao mesmo tempo que eu vou perseguir os projetos de inovação, eu vou colocar produtos novos no mercado, eu também vou transformar o meu core business. É claro que transformar o meu core business não pode ter o mesmo ritmo do resto. A gente precisa seguir uma cadência e respeitar as características do negócio. Uma das dicas mais importantes é priorizar. Priorizar onde eu vou ter o maior impacto. Se é no RH, colocar minha energia primeiro no RH e depois ir partindo para as demais áreas do negócio. Eu acredito muito nesse olhar duplo, onde as empresas vão perseguindo novas oportunidades, matando o seu próprio negócio, mas ao mesmo tempo vão conduzindo todo o restante da empresa junto, inovando como uma empresa só. Para fazer tudo isso funcionar, a gente precisa de uma visão de gestão da inovação como um todo. Ou seja, eu preciso criar um comitê de inovação que tenha autonomia para enxergar os projetos dentro daquele funil que eu mencionei, conseguir acompanhar esses projetos no detalhe e liberar orçamento de acordo com o progresso de cada um desses projetos. É preciso criar esse recorte, não apenas criando um comitê ou um conselho de inovação, mas também metrificando e criando formas claras de acompanhar o progresso de cada projeto. No final do dia, nós queremos ter uma visão de portfólio de projetos de inovação. E eu consigo responder uma pergunta muito simples. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer para levar a minha empresa aonde ela precisa ir? Agora que nós cobrimos todo o método de como a gente pensa em inovação, não podemos esquecer da parte mais importante, das pessoas. A gente não inova com tecnologia, a gente inova com gente.
Em especial, tem um papel que toda empresa tem que ter e incentivar, fomentar, que é o papel do intraempreendedor. O intraempreendedor é aquela pessoa que consegue conduzir os projetos de inovação na direção que eles precisam ir. O intraempreendedor tem um papel extremamente importante no processo porque, geralmente, ele é bilíngue. Ele sabe falar a língua corporativa, ele sabe apresentar PowerPoints, ele sabe participar de comitês na empresa, sabe fazer política quando precisa fazer, mas ele também sabe falar a língua da inovação, ele sabe se portar e gerenciar as coisas como uma startup. Onde estão esses intraempreendedores? Em toda a corporação. Eles não estão restritos a uma área específica, porque eles são um perfil. Eles podem estar no RH, na área de marketing, ou até mesmo em áreas que não têm absolutamente nada a ver com o tema, mas são pessoas que a gente costuma chamar de troublemakers, que não se conformam com o que está acontecendo, querem sempre fazer melhor, desafiando o status quo. Esses intraempreendedores, se forem bem trabalhados e conseguirmos dar o espaço que eles precisam para se desenvolver, vão conseguir transformar qualquer tipo de empresa. Toda a transformação que eu presenciei se deu através da parceria de um intraempreendedor com um executivo que patrocinasse esse intraempreendedor. É fundamental essa dobradinha. A gente viu isso no Magalu, com o Frederico Trajano e o Fatala, e a gente vê isso, por exemplo, na Netflix, com o Reed Hastings e o Ted Sarandos, que hoje é o co-CEO da Netflix. Essa parceria, ao mesmo tempo, garante a execução dos projetos e também protege esses projetos de todos os obstáculos que vão surgir no meio do caminho. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo desde o início da jornada é: como que eu inicio? Como que eu dou o meu primeiro passo? A dica é muito simples. Em vez de pensar num projeto que vai revolucionar o negócio, vai mudar a empresa, a gente tem que pensar onde que eu tenho uma vitória fácil. Escolhendo onde eu tenho uma vitória fácil, fica muito mais simples vender o método, vender a forma de pensar para a diretoria. A gente consegue mostrar com resultados práticos como esse jeito de operar e esse jeito de pensar traz resultados concretos para o negócio. Ao longo dessa jornada, precisamos capacitar todo mundo que vai se envolver nesse tipo de projeto. Por isso mesmo, o esforço de treinamento, e não só aquele treinamento formal na sala de aula, mas o acompanhamento e o coaching com toda a equipe que vai gerenciar e executar os projetos de inovação é fundamental. Não perca isso de vista, porque no longo prazo, esse tipo de ação acumula e você vai colher um time fantástico para executar os seus projetos de inovação. Se tem uma certeza que eu tenho, é da constante mudança que o mercado vai continuar passando nos próximos anos. Esse é um momento de profunda transformação, tanto nas nossas vidas, quanto nos nossos negócios, quanto nas nossas nações. Essa é uma oportunidade enorme para a gente se reinventar e reinventar o contexto à nossa volta.